Hello, hello. Entrei um pouquinho antes para dar tempo do Insta avisar que eu tô aqui. Hello, Mateuzinho. Você sempre é o primeiro a chegar aqui, meu querido. Welcome, welcome. Que delícia ter você aqui sempre que eu tô online. Mateuzinho é o primeiro a chegar. Welcome. Vamos ajeitar aqui. Tá legal o som, Mateuzinho? Aproveita para me responder. Como é que tá o som? Tá legal? Coloquei o microfone aqui para ajudar. Tá bom? Tô tentando arrumar a câmera melhor. You too, dear. You have my heart as well. Logo, logo poderemos fazer uma live em inglês, hein? Olha que legal que vai ser. Hã? Que bacana, que bacana. Bom, gente, muito legal ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comum e polêmico. Hum? Hello, Tiele querida, eu preciso marcar live com você. Vou te mandar mensagem logo que acabar a live para a gente conversar. Viu? Vamos marcar com certeza, Tiele querida. Gente, eu tô aqui com o coração, ó, preciso dividir com vocês esse momento. Meu netinho tá quase chegando e eu tô aqui esperando notícias de quando ele vai nascer, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser semana que vem, mas é possível que seja hoje. Então eu tô aqui, com o coração muito alegre, com muitas bênçãos acontecendo, né? E vamos conversar por aqui sobre assuntos que são interessantes a todos que querem finalmente dominar o inglês, né? E ter esse no currículo, falo inglês com tranquilidade, sem ficar com o coração aflito, né? Só de pensar, vou ter que falar inglês, né? Então vamos lá, gente. Qual é o tema da live de hoje? Hã? Então vamos lá. Qual é o assunto de hoje, né? É... Hotel é o assunto, verdade. Verdade, Mateuzinho. Mas vamos lá, vamos à live de hoje, né? Bom, gente, para quem não me conhece ainda e está vendo hoje, né, pela primeira vez, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há exatamente 36 anos, e eu ajudo adultos que já tentaram de tudo a falar inglês desde a primeira aula. E eu acredito que quando você aprende inglês e já começa a falar desde a primeira aula, aquilo te incentiva, né? E faz com que você realmente siga. Porque começar a fazer inglês, você conhece muita gente, né? Agora, quem começou e terminou e fala inglês, aí já vai diminuindo, tanto que o nosso país, nós temos 5% de pessoas que falam inglês, vocês acreditam? 5% da população brasileira. E 1% só, gente, que é fluente, né? Então, você imagina a demanda que tem aí de pessoas precisando do inglês, né? Que hoje não é nenhum... eu falo inglês, nossa, né? Hoje em dia, falar inglês é uma necessidade tão grande quanto, sei lá, saber dirigir num momento de emergência, né? Esse momento de emergência de falar inglês pode acontecer a qualquer momento. Pode ser o diferencial de você estar trabalhando ou não, de você ter uma promoção ou não, né? E quando você vai lá colocar no seu currículo, fala inglês, eu não falo inglês, ou quando você vai se candidatar a alguma vaga e vê lá pré-requisito, inglês fluente, dá aquela dorzinha, né? Pode ser uma vaga que você tenha todas as qualificações, mas falta o inglês. Não é isso que acontece? Então, eu estou aqui para facilitar a vida desse adulto, principalmente do adulto, que já tentou de tudo e estava quase desistindo. Vem cá, não desiste não. Eu vou te ajudar a falar inglês e desde a primeira aula. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte. Muita gente me procura e fala assim, Adriana, eu até entendo, eu respondo muito e-mail, meu trabalho é todo em inglês, tudo que eu leio é tudo em inglês, eu entendo tudo, eu me viro bem na leitura,
eu até entendo tudo, mas na hora de falar, eu travo. Quantas vezes eu já ouvi isso? E pode ser o seu caso. Você consegue responder e-mail porque você ficou condicionado àquilo, que é sempre o mesmo contexto, né? Ou o vocabulário dentro do seu meio ali de trabalho, dentro do seu mundo, ou na química, ou na medicina, ou, né, quem trabalha numa parte mais burocrática também pode ter aquele mesmo vocabulário sempre, né? Quem trabalha em TI. E aí você acostuma com aquele vocabulário, até um vocabulário que eu não conheço, né? Porque é um vocabulário daquela área. Quando eu vou fazer tradução para alguém da engenharia, eu fico apanhando, procurando as palavras. Porque, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. A palavra wear, de vestir, W-E-A-R, é vestir, mas dentro da engenharia ela não é vestir. Dentro da engenharia ela significa desgaste, né? Então, a palavra, você pode estar acostumado com aquela palavra num contexto, mas quando você escuta alguém falando, pode acontecer, de você não reconhecer o som, e dois, de você achar que é o desgaste. Enfim, o que acontece muito, então, é de aluno me procurar dizendo que ele não consegue falar, né? Mas que ele consegue entender. Mas ninguém vai viver de bilhete, né, gente? Pensa bem. Você entende o que está escrito, mas você não entende a mesma coisa que se alguém falar com você? Então vamos colocar algumas situações separadas. Bom, tem gente que entende o que está escrito, mas entende só no mundo dele, né? Na realidade dele. Então pode ser que ele entenda os e-mails de trabalho, alguém que trabalha com vendas, com exportação, por exemplo, sempre responde aquele mesmo tipo de e-mail. Então sabe como é que começa, sabe como é que desenvolve aqui, sabe como é que se despede, né? Best regards para todo mundo. O que significa isso? Não sei, mas eu sempre terminei e-mail colocando best regards. É mais ou menos assim que o meu aluno, o adulto que chega até mim e me fala. Eu sei que começa lá com Dear Sir, e sei que termina com best regards, e o e-mail eu só vou trocando a data, né? Então pode acontecer que você está acostumado a responder aquilo ali, que acaba ficando uma coisa repetida, né? Igual aluno quando decora a resposta do livro e dá a resposta para mim, mas não sabe o que está falando, né? Acontece também, por exemplo, alguém que está fazendo doutorado, está fazendo mestrado, precisa ler muito. Eu tenho alunos que são dentistas, então tem que ler todo o material do curso, todo em inglês. Mas como o vocabulário é do mundo deles, eles entendem, né? Mas se eles tiverem que ir numa palestra, ou ir num seminário, ir num workshop, conversar com os colegas de outros países sobre aquilo que eles estudaram, eles não conseguem. Eles conseguem trocar e-mail, eles conseguem se comunicar aqui por escrito, mas falar não conseguem, né? E pode ser que muitos desses trabalhos, que estão todos em inglês, que eles entendem lendo, eu vou ler e eu tenho que ficar perguntando o que significa isso aqui, o que significa isso daqui, né? Porque a palavra depende do meio que está. Dentro da medicina é um vocabulário, na odontologia é outro vocabulário, na engenharia é outro vocabulário, né? O TI é outro vocabulário, né? Então, muitas vezes, eu tenho alguns alunos individuais que trabalham com TI, e eles ficam me falando alguns termos, e eles me explicam. Então é bacana, na sala de conversação, eles acabam me explicando os termos, né? Então isso pode ser o caso de vários aí, inclusive o seu caso, que você consegue se virar ali na parte escrita, mas se tiver uma reunião, se tiver uma reunião online, ou se você tiver que atender um telefone, dá aquele nervosão e você trava total. Não é isso que acontece? Né? Ou então, outra coisa, esquece o vocabulário de trabalho, que é o business, o vocabulário normal. Adriana, se você escrever, eu entendo, mas na hora que você fala, eu não consigo identificar a palavra. Bom, gente, o meu método eu desenvolvi exatamente por conta disso. O adulto, por ele já ser alfabetizado, é natural ele querer fazer o link com a língua mãe. Então, a gente ficar procurando o jeito que escreve é meio normal. É o indicado? Não é o indicado, mas é normal? É normal. Então, por exemplo, se eu estou falando lá unbelievable, né?
e aí você fica unbelievable. Mas como é que escreve? Aí quando eu escrevo a palavra unbelievable, o que, que vai acontecer? Ah, tá, do believe, de acreditar. Ah, entendi. O one é o contrário. Ah, entendi. Unbelievable, tá? Inacreditável. Tá? Então, quando a pessoa vê a palavra, ela, clareia, acende a luz para ela. Era isso. Às vezes eu estou falando nu, o meu aluno fica assim, o que, que é isso, nu? Aí eu escrevo e ele fala, o new. Eu falei, gente, que new? É new que fala New York, não é New York. Mas se eu falar new, ele não vai conseguir relacionar, porque na cabeça dele está registrado que é new. Se eu falar new, ele não vai conseguir entender. Né? Por isso que eu faço questão sempre de mostrar a palavra, escrever e pronunciar, para ele já olhar e já aprender a pronúncia certa. Para não acontecer dele aprender o errado, eu ter que fazer ele esquecer o errado para aprender o certo. Né? Então, isso é muito importante, você já guardar a pronúncia certa. Bom, então, muitos alunos, eles precisam ver para conseguir entender. Né? Mas aí já é um vício que vem. Dá para a gente consertar? Dá para a gente consertar. Como? Deixando ele olhar aquilo, pronunciando certo, para ele já esquecer o errado e ficar praticando certo, e depois praticar. Tá? Porque para você ter domínio da parte oral, como você tem de ler e escrever, né? Você vai conseguir isso como? Com muita prática. Então, o que eu quero é que você consiga começar com pequenos diálogos, né, sobre aquele assunto que você já entende, e depois você vai aumentando até você conseguir, sei lá, fazer uma videoconferência, ou fazer uma apresentação que seja uma apresentação no PowerPoint, né, em inglês. Então, se você consegue entender a parte escrita, a gente vai começar a aprender a parte oral daquele assunto que você já domina. Mas a gente tem que focar no quê? Na pronúncia. Para você não ficar com a pronúncia errada, querendo ler do jeito que está escrito. Né? Uma coisa que eu sempre mostro, assim, todas as minhas lives, quando eu falo de pronúncia, da interferência da língua mãe, eu falo, é do love. Acabei de falar do nu também. Mas o love é uma que todo mundo fala love. Por quê? Porque em português é L-O, é ló. Né? Para a gente falar certinho, love, tinha que estar L-A-T-U lá para eu ler certinho. Né? Então, I love you, my first love. A música não é my first love, não é love. Né? É my first love. Então, a pronúncia da palavra, né, tem que ser batida junto com a parte escrita. Você quer continuar olhando a parte escrita da palavra? Ok. Tá? Vai ter um lagzinho na hora que você vai falar. A pessoa que aprende sem levar em consideração a língua mãe, ela fala um pouquinho mais rápido, sim. Eu vou dar um exemplo agora. Se eu falar para você assim, ó, stand up, fizer assim, ó, stand up, tá? Sit down, stand up, sit down, tá? E para outra pessoa eu falar assim, ó, quando eu falar stand up é para você levantar. Sabe o que vai acontecer? A outra pessoa que eu falei, quando eu falar stand-up é para você levantar, ela vai levantar milésimos de segundos depois da pessoa que eu ensinei stand-up, sit down, stand-up, sit down, stand-up, sit down. Tá? Por quê? Porque essa pessoa que eu falei stand-up, sit down, ela associou a palavra ao que tem que fazer, a outra associou com o português. Então, quando eu fico fazendo ligação do português com o inglês para eu conseguir falar, eu sempre vou ter um lag. Pouca coisa, mas vou. Então, por isso que muita gente fala, não pode traduzir. Não é que não pode traduzir. Vai dar um lagzinho na hora de falar, sim. Tá? Mas para você que entende, que lê bem e não consegue falar, a gente vai fazer como? Para que você consiga se comunicar sobre aquele assunto que você já domina. Você vai começar a reduzir em coisas pequenas e depois você vai aumentando, imaginando você dando uma palestra aí para você mesmo. Tá? Então, como que a gente vai conseguir que você tenha esse resultado? Né? Um resultado de conseguir participar de uma reunião, de conseguir fazer uma apresentação.
né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vamos imaginar o e-mail, né? Que você respondeu lá, dando, olha, nós, sei lá, nós mandamos o material para análise, a análise ficará pronta em tanto tempo, no e-mail, né? Você vai simular uma conversação no telefone, por exemplo, tá? Então você vai lá e grava, gente, grava a sua própria voz falando. Mas, Adriana, eu não sei a pronúncia, como é que eu faço? Eu gosto muito do Lingui. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Lingui. É um aplicativo, tá? Esse é .com.br, mas é isso aqui, ó. Lingui. O Lingui, opa. O Lingui, ele é um pin comment. Ele é um aplicativo para você de tradução também, igual o Google, mas eu gosto dele porque ele mostra a palavra dentro do contexto, sabe? Hello, Cida. Hello, hello. Ele mostra a palavra dentro do contexto. Então, por exemplo, se você colocar lá manga, ele vai te mostrar a manga fruta e vai te mostrar a manga de blusa. Aí você vê qual manga que você quer. Aí depois você clica na palavra e ela vai mostrar a pronúncia americana e a pronúncia inglesa. E aí, o que você faz? Daquele e-mail lá, que você está acostumado a responder sempre, que você entende tudo que está lá, você vai imaginar você respondendo aquilo por telefone. E você coloca ali no Lingui para você ver a pronúncia, tá? E aí você depois vai gravar a pronúncia para você se ouvir. Começa com e-mail, começa com coisas pequenas, ou começa com parágrafo, se for um estudo aí do seu mestrado. Depois que você viu a pronúncia de cada palavra, você imagina você falando aquilo em português. Para a tonação não ficar natural, para não ficar uma coisa decorada e robotizada. Então, por exemplo, oi, tudo bem? Você mora aqui perto? Hello, how are you? Do you live near here? Para você notar que a entonação tá igual. Por quê? Senão fica assim, ó. Hello, how are you? Do you live near here? Olha só. Hello, how are you? Do you live near here? Deu para ver a diferença? Porque a primeira, a frase é aquela, mas eu não tô com entonação de conversação. Então é importante, você sabe a entonação que seria em português, se você estivesse conversando com alguém, né? Então você fala o que você quer em português e depois você grava em inglês para você ver se tá natural, se o negócio não tá engessado. Quando eu vou treinar aluno para fazer entrevista, ele acaba decorando algumas coisas para fazer entrevista, né? Mas eu faço ele gravar no WhatsApp para eu conferir, quando a gente não está assim como a gente está agora, né, de face to face. Eu faço ele gravar em português e gravar em inglês na sequência para ele ver se está natural. Porque dá para você notar que o negócio está engessado. Tá? Então, no começo, o que a gente vai fazer? Você vai pegar ali o seu e-mail, você vai pensar na resposta, respondeu bonitinho, o que você já está craque para fazer. Agora você imagina aquela resposta por telefone. Ok? Oh, hi there. How can I help you? Aí depois você começa a sua resposta, grava a sua resposta. Gente, você vai sentir a diferença. Começa pequeno. A vida da gente, a gente tem que colocar metas menores para depois ir aumentando. Mas o inglês, você tem que falar todos os dias, né? Como é que uma criança, de repente, nossa, ela começou a falar do nada. Não, ela começou a falar de uma hora para outra, ela deslanchou. Isso acontece em tudo na vida da gente, né? A gente começa queimando o arroz, daqui a pouco o nosso arroz está soltinho e está gostoso. A gente começa deixando o carro morrer, quando a gente vê, a gente está pegando estrada aí. O inglês é a mesma coisa. Você precisa da prática, tá? E eu vou falar um pouquinho do meu método aqui. Quando eu ensino adulto, eu gosto de mostrar a parte escrita justamente por causa disso. Como ele tem muito contato com a parte escrita, né, o adulto que chega para mim é quem está precisando do inglês, principalmente para o trabalho, né? Então ele já tem contato com o inglês ali, ele precisa falar.
Então, é mostrar e fazer ele ouvir a pronúncia certa, que é o principal, né? É look and listen. E aí depois eu explico. Aí ele vai aprender, que é o learn. E aí, gente, é a quarta parte, que é o P de practice. O meu método 3LP. Né? Então, o que você precisa aí, você já tem o look que você trabalha com ele. Você já conhece a parte escrita. Né? Você precisa acrescentar aí o listen, que eu estou dando a dica para você, colocar no Lingui, que dá para você ouvir a pronúncia americana ou a britânica. Tá? E aí você precisa entender, pelo que você está falando, você já entende, então essa parte do learn está ok. Você precisa o quê? Praticar. Então a prática, que eu acho que é um pilar mais importante de todos, a gente pode praticar dessas seguintes formas. Tá bom? Então vamos lá, vamos recapitular. Você já conhece, ou pelo seu trabalho, ou sei lá, de tanto que você já fez tantos cursos de inglês aí, e você já conhece alguma coisa, mas você não consegue colocar em prática, certo? Então a gente vai começar com pequenos diálogos. Ou do seu meio de trabalho, se for o seu caso. Agora, se não é de trabalho que a gente está falando de inglês casual, você vai começar a imaginar situações assim, curtinhas, tá? De se apresentando. Tudo bem? Então, a gente vai imaginar assim, você chegar, se apresentar para alguém, ok? E aí, depois que você se apresentou, você pergunta de onde a pessoa é, tá? Vamos simular aqui? Vamos brincar disso? Então, olha só, você chegou para alguém, né? Então, você vai lá, oh, hi, I'm from Brazil, and you? Começa a imaginar diálogo pequenininho, para você ir aumentando. Aí a pessoa respondeu, oh, cool, né? What's your name? E aí você fica imaginando a pessoa respondendo também, né? Oh, what do you do? I am a teacher, and you? What do you do? Então você já perguntou para a pessoa de onde ela é, você já perguntou o nome, já perguntou o que faz. Aí você fica imaginando essas perguntas sobre você também. Aí você começa a construir um diálogo, tá? E aí você vai falar assim para mim, Adriana, mas só isso? Vamos construir aqui para a gente ir aumentando? Tem muita aula postada aqui embaixo em outras lives. Vai assistindo para você ir formando o seu vocabulário e melhorando o seu vocabulário e sentindo mais confiança na hora de você falar. Tá? Agora, eu acredito realmente que a maior parte do aluno que tem esse problema, do adulto, né, nem do aluno, que tem esse problema de entender, ler, mas não conseguir falar, é porque ele entende e lê o inglês do trabalho. Então, eu vou reforçar que você comece a fazer mini apresentações sobre o contexto que você sempre lê, tá? Então, pega isso que você diz que entende, pega isso que você lê todo dia e começa a fazer mini apresentação sobre isso. Sempre procurando a pronúncia no Lingui, tá? E você consegue até colocar textos maiores, sem ser palavrinhas soltas. Ok? Importante é look e listen. Porque só look você vai guardar a pronúncia errada e vai ser uma bagunça depois. Como acontece com love, como acontece com new, que não existe, que é love e new. Ok? Então vamos construir pouquinho por pouquinho. Deixa eu só ver mais o que eu coloquei aqui para falar com você. Você vai conseguir, já falei. Tá. Bom, eu quero repetir uma coisa. Quando você começou, sei lá, uma função nova, e você começou, mudou de departamento de um para exportação, por exemplo. Eu lembrei agora de uma aluna minha, que teve uma promoção e ela começou a responder e-mail em inglês. O primeiro e-mail, ela veio me pedir ajuda. O segunda semana, ela também veio me pedir ajuda. Agora, ela tem lá os modelos. Então, ela só muda os dados principais, né? Mas aí, agora, ela está conseguindo atender ligações, só que sempre girando no mesmo assunto,
daquela área dela, né? Então, eu recomendo que você primeiro consiga a segurança dentro desse seu mundo, para depois você ir saindo, né? Saindo do seu quadrado, né? E aprimorando o inglês, né? E para isso, eu sugiro que você assista às aulas com conteúdo aí, que eu coloco, né? Que eu coloco lives com aulas também, né? Hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter contexto de aula aqui, mas eu sempre coloco uma aula no final da live, uma mini aula no final da aula, né? E tem muitas postadas aqui. E então, eu sugiro que você faça isso, que você comece com essas que você comece com essas mini práticas, para depois você ir se sentindo mais seguro, para você conseguir sair do seu quadrado, tá? Mas tudo que você consegue ler, tudo que você consegue entender, deve ser praticado. Eu acredito, olha, eu aposto que o grande problema aí é medo ou vergonha de falar. Responde para mim sinceramente. Geralmente, o adulto trabalha com outros colegas que dominam o inglês. Estão ali com outros colegas ao lado na hora que ele precisa falar inglês. E aí, ele fica com medo do julgamento do colega. Ele até sabe, mas ele tem medo. Então, eu queria deixar uma coisa, eu já falei isso 1000 vezes, vou repetir mais 1000 vezes. Você aprende inglês para conversar com quem não fala português. Você precisa se comunicar com essa pessoa. Você não precisa se passar por nativo. Falar inglês com sotaque brasileiro, ok, você é brasileiro e tudo bem, você precisa se comunicar. Então não fique querendo comparar o seu inglês com o inglês do colega, achando que o seu inglês é ruim, que o seu inglês é isso, que o seu inglês é aquilo, tá? Quem entende e diz que trava na hora de falar, 99,9% trava porque tem medo, trava porque tem vergonha de falar. Então eu sugiro que a gente vá treinando junto. Eu quero que você assista as lives anteriores que tem aqui. Ou assiste aqui no Insta, ou se você se sentir melhor, pode assistir lá pelo YouTube, que também tem as aulas lá, Teacher Adriana Tavares. As mesmas aulas que eu posto aqui, também posto lá. Ou, se você tem alguma coisa muito particular que você esteja precisando, me manda mensagem aqui, tá? Coloca aqui, Adriana, dá para você gravar um vídeo para mim ensinando isso? Eu coloco um vídeo para você na próxima live, na próxima aula. Combinado? E deixa eu te falar uma coisa. Eu agora também estou com uma plataforma de aulas de inglês. E aí eu estou fazendo uma lista VIP para você ser avisado também sobre os vídeos novos que eu posto, de muito conteúdo também que eu coloco aqui à disposição. Você quer ficar sabendo antes de todo mundo? Eu vou colocar um link aqui e você pode se inscrever nessa lista VIP. O que você acha? Hein? Vou colocar aqui, olha. E aí também pode te ajudar, né? http colon slash, peraí, gente. Opa, aqui, slash. Aí, gente, não estou conseguindo digitar. Eu tirei as minhas unhas de fibra hoje para ficar mais fácil para eu cuidar do meu netinho. E agora eu não estou sabendo lidar com o meu dedo, você acredita? Estou estranhando horrores essa falta da unha aqui, olha. Estou tentando clicar, agora deu. helloflix.com.br slash, o slash é que tá difícil, slash VIP. Tá? Vou colocar aqui.
Opa. Pra gente. Deixa eu deixar o PIN agora aqui, né? Eu vou colocar o. Tô tentando colocar um PIN aqui, gente. Que falta que tá fazendo essa unha. Meu Jesus amado. Vamos lá. Conseguirei. Mandei, né? Ótimo. PIN. Aí, pronto. Consegui. Uhul! Clica aí também para você ser avisado de vídeos novos, né? De todos tudo que eu faço aqui online de primeira mão também para ajudar. Combinado? Agora olha só, deixa eu te falar. Essa coisa de até entendo, mas na hora de falar eu travo, dá para resolver? Porque você não vai passar a vida mandando bilhetinho, né? Então, eu tô aqui para ajudar você a falar inglês desde a primeira aula. E 2 vezes por semana, no mínimo, eu vou estar aqui fazendo live sobre esses assuntos comuns aí a todos aspirantes a falar inglês, né? Então a live vai ser sempre segunda-feira, 1 hora da tarde, horário de almoço, ao invés de você come lá ou come aí na frente do celular, aí escutando a live, e 8 horas da noite, quinta-feira, tá? Pode ser que tenha outras lives surpresas aqui, mas segunda-feira, 1 hora da tarde, e quinta-feira, 8 horas da noite, eu vou estar aqui. E deixa eu te adiantar uma coisa, essa semana a gente vai falar sobre a importância do inglês no mundo corporativo. Vamos falar sobre isso também? Mas agora, o que eu quero que você comece a praticar é isso que você já sabe, isso que você entende. Começa a gravar pouquinho para você mesmo se ouvir. Então você vai gravar em português, vai gravar em inglês para você ver a naturalidade, tá? Que tem que ter naturalidade. E na dúvida da pronúncia, corre lá no Lingui e escuta o inglês americano, se você preferir, o britânico, escuta como é que fala o britânico. Não leia sem ver a pronúncia, porque é importante que você look, mas também que você listen. E depois, practice, practice e practice. É a prática que vai te levar à perfeição. Tá bom? Muita e muita prática. Combinado? E eu tô aqui sempre para ajudar você que já tentou de tudo a falar inglês desde a primeira aula. Não desista, a gente pode consertar isso. A partir de agora você vai ler, vai entender, mas vai começar a falar também, ok? Vamos começar com pequenos diálogos e depois você vai aumentando. Faz uma mini apresentação para você mesmo. Ah, e se quiser me mandar, grava, me manda o link. Coloca lá no Drive, me manda o link, eu quero assistir a sua mini apresentação que você fez para você mesmo. E eu prometo que eu dou até feedback. Combinado? Então é isso, gente. Tudo dá para resolver. E essa coisa de entender só o inglês escrito também dá para transformar esse poder de entender em poder para falar. Ok? Vejo vocês na quinta-feira, 8 horas da noite. Então tá combinado, ok? See you!